Então, queridos, muito obrigado mesmo. E hoje eu gostaria de falar, né, eu não sei se foi a Melina, né, se foi uma outra jovem que nos chamou para estar falando no mês da juventude. Nós ficamos muito felizes. O meu esposo, pastor Hélito, que já esteve aqui várias vezes, que já pregou aos irmãos, não pôde estar aqui nessa manhã. E aí passou essa responsabilidade para mim. Eu falei assim, eu não sou pastor, porque pastor é pastor, né, pastor? Mas eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, para falar para todos os jovens aqui presentes. É claro que, quando eu falo jovens, eu estou me referindo a você, que tem menos de 99 anos e 11 meses. Então, se você está abaixo de 99 e 11 meses e 30 dias, você está incluído nisso que eu quero compartilhar nesta manhã. O meu lugar no mundo, o seu lugar no mundo. Esse é o tema da juventude, né? Durante todo o mês, né, Melina? 2 meses? 2 domingos? 2 domingos, para a gente... Esse e outro, isso mesmo. O seu lugar no mundo. Qual é o seu lugar no mundo? Eu li também a reflexão que foi feita, né, que foi publicada, passaram também para a gente. Qual é o seu lugar no mundo? E a reflexão diz exatamente assim, né, no meio de tanta coisa acontecendo, no meio de tanta coisa nos bombardeando, qual é o seu lugar no mundo? Talvez caiba a gente perguntar primeiro, que mundo é esse? Qual mundo? Quando a gente não sabe exatamente onde nós estamos, o que está acontecendo, aí a dúvida fica maior ainda. Se eu não sei onde eu estou, se eu não sei a realidade de onde eu estou, aí eu fico com mais dúvida ainda de qual é o meu lugar. Quando a gente entra num lugar desconhecido, não é meio assim? Né? A gente não sabe muito onde sentar, o que fazer, como fazer, quando a gente está num lugar que nós não conhecemos. E assim tem sido muito o mundo de hoje. Jovens, todos cristãos, crentes no Senhor Jesus Cristo, que não estão muito sabendo onde estão. Né? O mundo ele nos deixa assim, ele nos deixa muito alienados. Né? Que nem agora nós estamos em tempo de Olimpíadas. Né? Hoje é o encerramento oficial das Olimpíadas. Depois eu vinha para as Paralimpíadas. Então, parece que o mundo é Olimpíadas. E o mundo é Olimpíadas? Não é. Mas e aí vai sair da Olimpíada e vai entrar outro assunto, e vai entrar outro, e a gente vai se alienando. Né? Não que a gente não deva dar a devida importância para as Olimpíadas, com certeza, mas a gente precisa saber que mundo é esse que nós estamos vivendo, que realidade é essa que nós estamos vivendo. E uma outra coisa que a gente precisa entender é que, independente do seu lugar no mundo, esse lugar é provisório. Este lugar é provisório. O seu lugar no mundo é provisório, não importa qual seja, é provisório. Por quê? Porque nós não somos deste mundo. Né? João 17 diz o seguinte, só um minuto, por favor. João 17, a partir do versículo 13, eu quero caminhar com alguns versículos da palavra do Senhor, para que a gente veja na palavra o que a palavra diz sobre essa questão. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peça que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Querido jovem, você não é deste mundo. É por isso que, às vezes, a gente tem tanta dificuldade de se encaixar. Porque a gente tenta se encaixar numa realidade que não é nossa. Nós somos seres espirituais. A nossa essência é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E aí a gente tenta se encaixar nesse mundo de qualquer custo, andar conforme os valores deste mundo. E nós não somos deste mundo. O pior é quando a gente se encaixa. Aí o negócio fica feio de verdade. O pior é quando a gente acha que se encaixa. Aí é hora de acender a luzinha. Fala, será que não tem alguma coisa errada nessa história?
Porque, inclusive, é moda ser crente hoje em dia, né? Hoje em dia é moda ser crente aqui no Brasil. É moda. É moda ser crente, é moda ser de tal igreja, igreja X, igreja B, igreja C. É moda ser evangélico. Né? Tem gente que até enche o peito para falar, não, eu sou evangélico. E a palavra do Senhor, ela fala, vocês não são deste mundo, como eu também não sou. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículo 1 e 2. Perdão, irmãos. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Foi a reflexão colocada também no boletim, né? Você quer saber qual é? Primeiro passo. Não se conforme com o mundo. Não se conforme com o mundo. Saiba que o que o mundo ensina, os valores que o mundo ensina, aquilo que o ouro e a prata corrói, não tem a ver com o reino de Deus, o reino que nós pertencemos. Você quer saber qual a vontade de Deus para a sua vida? Busque primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Busque em quê? Em tudo. Em todos os detalhes. Como é maravilhoso saber que Deus, o nosso Deus, é um Deus de detalhes. Né? Como a irmã comentou aqui agora há pouco, é preciso lembrar, né, daquilo que o Senhor faz todos os dias, daquilo que Ele cuida de nós todos os dias. Você quer saber qual é a vontade de Deus? Não se conforme com este mundo, assim você vai conhecê-la. Busque a vontade de Deus. Eu falei, mas eu não sei nem por onde começar. Coloque Deus diante de todas as suas decisões, todas. O nosso Deus é um Deus de perto, é um Deus que nos ouve, é um Deus que está vivo, enquanto milhões de pessoas, nesse exato momento, estão falando com um Deus que não as ouve. Nós podemos falar com um Deus que está vivo e habita entre nós. E habita entre nós. Coloque Deus em todos os detalhes da sua vida. Eu acho um negócio muito interessante do jovem. E eu também sou jovem, não sou tão jovem quanto pareço, mas também sou jovem. Mas é aquela coisa assim, né? Hoje casada, glória a Deus, aleluia, amém? Você vai casar também, amém? Eita, meninos, vocês não vão casar agora. Que eu vi que veio um amém mais forte de vocês. De vocês eu estou de olho. Vocês têm que dar um tempinho. Mas e os outros, amém? Amém. Amém, glória a Deus. Mas eu acho um negócio muito interessante dos jovens. Então, ele vai fazer um curso. Qual curso que ele vai fazer? O que paga melhor. Né? Qualquer coisa que ele vai fazer na vida dele, ele quer vestir uma roupa, ele vai assistir um programa, as amizades, é tudo o que é melhor, aos olhos dele, conforme o mundo ensina. Aí ele vai namorar. Não, nós estamos orando. Irmã, eu não entendo isso. O camarada não ora para nada. O camarada vai na onda do mundo, para tudo na vida. Aí, por uma questão, né? Você foi ensinado na igreja, para namorar, nós estamos orando. Aí bota lá um mês de oração, nós oramos, Deus confirmou. Não ouve Deus para nada. Não ouve Deus para nada. Faz o que quer e deixa de querer na vida. Na hora de namorar e casar, estamos orando. Que negócio é esse, gente? Busque a vontade de Deus. Fale com Deus. Ele te ouve. Ele é o maior interessado em guiar cada passo seu. Busque a vontade de Deus. As pessoas, às vezes, quando nos olham, quando nós somos apresentados, são os missionários de missões nacionais, né, os missionários da igreja. As pessoas acham que a gente já nasce assim, né? Como se fosse fácil, né? Então, lá, quando a minha mãe me teve, né, eu já nasci com uma etiquetinha de missionário e tudo foi tranquilo para a minha vida. Não, não foi bem assim. Não é bem assim que as coisas acontecem. Até meus 24 anos, nunca tinha passado ser missionária na minha cabeça, não. Nunca.
Me converti quando criança, né, cresci na igreja, agradeço muito a Deus por isso, por ter tido uma educação cristã. Então, um dia eu fui desafiada a participar de uma viagem missionária. E aí, nessa viagem missionária, foi onde eu fui impactada. Porém, um pouquinho tempo anterior a esse, o que foi que aconteceu? Eu fazia faculdade, hoje, né, já concluída, graças a Deus, e faltava um semestre para acabar a faculdade. Chamei minha mãe e disse assim a ela: mãe, eu estou trancando a faculdade, faltando um semestre, porque a partir de agora eu quero investir no que é eterno. Minha mãe quase morreu, né? Assim, filha única. A nossa geração, a geração minha, dos meus primos, que começou a fazer faculdade, até então não. Né? Minha mãe concluiu os estudos depois da vida adulta, veio da roça, como sei que muitos de nossos familiares. Eu falei: mãe, sabe o que é? Se eu tiver casa, tudo bem. Se eu não tiver, também tudo bem. Se eu tiver riqueza, tudo bem. Se eu não tiver, tudo bem. Mas eu quero investir no que é eterno. Vou trancar a faculdade para fazer o curso de 1 semana da PEC. Os irmãos conhecem a PEC, muitos conhecem, quem trabalha com criança. Para fazer 1 semana de um curso é porque eu quero dar aula de ensino religioso nas escolas. Eu quero falar de Jesus para as crianças, porque eu sempre trabalhei com crianças antes do Ministério Cristolândia. E a minha mãe: mas Alessandra, né, eu já tinha assustado minha mãe uma vez. Minha mãe tem um coração forte, eu estava pensando nisso essa semana, pastor. Minha mãe tem um coração muito forte. Porque primeiro eu falei para ela, depois de demorar um tempinho, que eu queria ser professora. Aí, meu Deus, eu sei que tem alguns professores aqui. Meus primos bancários, analistas e tal. Eu falei: não, mas eu quero ser professora. Então, tá. Aí, depois, faltando um semestre, vou trancar a faculdade para fazer um curso que eu quero fazer de 1 semana, porque eu quero investir no que é eterno. Eu nem sabia direito o que era isso. O Senhor estava colocando no meu coração. Depois, assim, para encerrar, né, a cereja do bolo foi: mãe, eu vou casar com um ex-dependente químico. Ah, minha mãe tem um coração forte, pastor. Estava pensando, falei: eita, mulher de Deus, né? Realmente me consagrou ao Senhor. Então, eu tranquei a faculdade, voltei depois, participei depois da minha primeira viagem missionária, e foi lá que eu comecei a entender que mundo é esse que nós estamos vivendo. Fui para uma cidadezinha lá no interior de São Paulo. E, meio sem saber o que tinha que fazer, treinaram a gente para preencher aquelas fichinhas. Quem aqui já preencheu uma fichinha na vida de recenseamento? Você bate de porta em porta na casa das pessoas e vai pegando os dados dela. Quem fez isso já alguma vez? Alguns dos irmãos. Você vai lá de porta em porta, preenche aquela fichinha, pergunta se a pessoa aceita um estudo bíblico na casa dela. E eu, desajeitada, com a minha camiseta Jesus Transforma, com a minha mochilinha da Junta nas costas, vamos lá. Sabe o que foi que eu percebi? Eu comecei a perceber uma realidade do mundo que, infelizmente, as igrejas não pregam. Que os campos estão brancos, prontos para a colheita. Não importa em que lugar do mundo você está, tenha certeza que os campos estão brancos à sua volta. Os campos estão brancos, prontos para a colheita. Às vezes a gente está aqui dentro e a gente se reveste daquela coisa que ninguém quer saber de Jesus. Que as pessoas são más, que ninguém quer saber de Jesus, que o mundo jaz no maligno, ok. Mas a palavra do Senhor também fala que os campos estão brancos. Quando eu comecei a bater naquelas portas, naquela cidadezinha lá do interior de São Paulo, onde havia apenas uma rua principal, e eu e a dupla que eu trabalhei durante aqueles 15 dias, nós ficamos responsáveis por aquela rua, para a plantação de uma igreja, e as pessoas abriam as portas. E as pessoas aceitavam a Cristo. E as pessoas tinham suas vidas transformadas. Famílias inteiras restauradas. Através ali de, talvez, um grupo de 10, 12 voluntários que mal sabiam o que estavam fazendo ali. Tanto que, quando eu fui, o primeiro dia, quando me perguntaram o que você estava fazendo aqui, enquanto os muitos responderam: não, eu vim aqui confirmar meu chamado missionário. Não, eu vim aqui porque Deus... Eu falei assim: não, eu vim aqui porque Deus me mandou, mas fazer mesmo eu não sei o que tem que fazer, não. Então, mas ali eu percebi a realidade, que é o que norteia a minha vida todos os dias, que os campos estão brancos. O mundo onde nós estamos, os campos estão brancos, prontos para a colheita.
e não tem trabalhadores. E não tem trabalhadores. E é o texto de João 4, que eu gosto muito, que fala sobre essa realidade. E é impressionante que no mundo de hoje, onde a tecnologia está num grau tão altíssimo na questão da comunicação, pessoas ainda ao redor do mundo, aqui próximas de nós, não conhecerem as boas novas da salvação. Não importa o lugar, o seu lugar no mundo, tenha certeza que lá tem pessoas que precisam conhecer as boas novas da salvação. Seja na escola, na faculdade, no banco, no ônibus, na padaria, no trem, na sua família, existem pessoas que precisam saber de Jesus. Existem pessoas que precisam saber de Jesus, precisam conhecer a verdade que liberta, que é Jesus Cristo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão de quem nada ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? Você quer saber o seu lugar no mundo? Primeiro entenda isso, que o mundo é uma grande seara. Que o seu lugar é provisório, mas não é a passeio. Eu via muito isso quando era mais nova, né? Que nós não pertencemos a este mundo, nós estamos a ele de passagem. Aí, por causa disso, muita gente acha que é a passeio. A passagem não é a passeio. No dia de hoje, neste domingo, as misericórdias do Senhor foram renovadas sobre as nossas vidas, para que nós fizéssemos a diferença. A seara é grande, é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, o Senhor da seara, que mande mais ceifeiros para a sua seara. Eu não vou nem perguntar para você se, por acaso, você é esse trabalhador da seara que Deus tem chamado. Sabe por quê? Porque você é. Porque eu sou. Porque todos nós somos trabalhadores dessa seara. Todos nós fazemos parte deste grande exército do Senhor Jesus Cristo. A grande questão é o que você tem feito como trabalhador desta seara. O que você tem feito? Porque nós somos sacerdotes do Senhor. Porque nós somos embaixadores do Senhor. Mensageiras do Senhor. Vi as meninas com a camiseta da JCA, né? Porque nós somos jovens cristãs em ação do Senhor. Nós somos separados para isso. Todos nós somos missionários. Não importa o lugar do mundo que Deus quer nos colocar. Seja, de repente, numa grande multinacional, seja no Exército Brasileiro, seja numa empresa que você mesmo abriu, seja numa firma que você trabalhe, seja na escola que você estude. Antes de você ser o que você lá é um sacerdote do Senhor. Você é um missionário do Senhor Jesus Cristo. Eu achei maravilhoso o testemunho que o pastor deu domingo passado. Quantos estavam aqui domingo passado à noite? Que teve a formatura dos radicais também. E o pastor Renato, né, ele trabalha na nossa gerência de avanço missionário na sede. Ele deu um testemunho que eu achei tão interessante, de uma americana que despencou lá do seu conforto, da sua comodidade, para o meio da Amazônia. E quando perguntaram para ela por que ela fez isso, qual que era o chamado dela, ela disse, mas que chamado? Eu apenas li o que a palavra de Deus nos ensina. E tem um testemunho que o pastor Fernando Brandão conta, que fala demais ao meu coração também. Ele já faz alguns anos, ele foi numa cidadezinha bem pequenininha e soube que tinha um garoto, uma criança, que tinha montado um ponto de pregação no quintal da sua casa, porque lá não tinha uma igreja. Então, quando a família dele mudou para lá, ele resolveu montar um ponto de pregação, uma criança. Ele era ajudado pela irmã, que era uma adolescente. E aí, durante a semana, tinha o culto. Aí, arranjava umas cadeiras, uns banquinhos, botava lá. Enfim, ele fazia o culto, era uma maravilha. Era a igreja do Senhor naquele lugar. E aí, o pastor soube da história, o pastor Fernando, e foi lá visitá-lo, saber que negócio era esse. Não sei se você já ouviu ele testemunhar esse, pastor. É um negócio que fala no meu coração.
Quando ele chegou lá, ele perguntou assim, ele queria saber que era o menino. Ele abordou a irmã mais velha e perguntou. Aí ele falou assim, quer saber, o culto já vai começar, espera aí, senta aí. Mandou o pastor sentar lá e esperar. Aí o culto está aquela coisa maravilhosa, aquele pessoal ali da terra, coisa boa. Quando acabou, o pastor Fernando foi conversar com essa criança. Falei assim, olha, mas que legal que você está fazendo aqui, parabéns pela sua vida, tal coisa boa, não sei o que, conversando com aquela criança. Aí o pastor queria cutucar mais. Falei, mas por que você faz isso? Não, porque que as pessoas precisam saber de Jesus e tal. Mas o pastor quis cutucar mais. Mas por que leva você a fazer isso? Né? Eu não lembro as palavras exatas, mas é essa a história. Ele falou assim, porque Jesus mandou. Aí o pastor, mais uma vez, pergunta para ele, mas só porque Jesus mandou? Você sabe o que aquele garoto respondeu, querido? Você acha pouco? Eu falei, gente, não é possível não, o que eu estou fazendo com essa vida que também não é minha, é do Senhor? Então, querido, às vezes a gente fica batendo a cabeça para saber qual é o nosso lugar no mundo. Filho, no seu lugar, o meu lugar é lugar de sacerdote. É lugar de embaixador, de mensageiro. O seu lugar é lugar de missionário. O seu lugar é lugar de soldado na frente da batalha. Nós não estamos neste mundo a passeio. Aí é claro que você pode ser um missionário médico, você pode ser um missionário casado, um missionário solteiro. Você pode ser um sacerdote lá do outro lado do mundo, numa multinacional. Mas o seu lugar é lugar de sacerdote no mundo onde os campos estão brancos e existem milhares e milhares de pessoas caminhando a passos largos para o inferno. Que mundo é esse, meus irmãos? Que mundo é esse? Se nós estivéssemos assim, num lugar onde começasse um princípio de incêndio, mesmo que fosse, né, não sei se existem irmãos bombeiros aqui, mesmo chama o bombeiro, faz aquela coisa toda, né, o que tem que fazer certinho. Mas se você vê um negócio pegando fogo, você não vai lá dar um jeito para tentar ajudar a apagar? Você sabe o que fazer. Se você sabe o que está acontecendo, você sabe o que fazer. Se existem milhões de pessoas indo para o inferno, você sabe o que você tem que fazer. Faça. Faça. Agora, se a gente escolhe ficar alienado do que está acontecendo, aí eu fico na dúvida. E o que será que eu tenho que fazer mesmo? Mas se eu vejo que o incêndio está pegando, eu vou lá, nem se for com o meu copinho d'água, eu vou lá e dou o meu jeito para tentar ajudar aquele incêndio a apagar. Que mundo é esse? Olha, eu me senti numa situação assim tão triste ontem, eu com medo de uma criança na rua. Fui andar da missão até o Guanabara, estava com a minha bolsinha, até uma que está ali, vi um menino, né, aparentemente em situação de rua, dos seus 10 anos, tive medo, pastor. E quem não tem? Tive medo de vir, de me assaltar, de fazer algo. Que mundo é esse que nós temos medo de criança? Uma das cenas que mais me marcou esse ano foram das duas crianças que assaltaram um carro em São Paulo. Enfim, depois houve uma perseguição e a polícia foi lá e atirou. Enfim, existem versões sobre o caso. Quem lembra? E uma das crianças morreu. Mas você sabe o que me marca? O vídeo que mostra a criança sobrevivente sendo levada para a delegacia de mãos dadas pelo policial. E querido, você quer saber qual é o seu lugar no mundo? Olhe para isso. Eu não estou falando para você se acabar, você não fazer mais nada, não fazer planos, nada disso. Busque primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando eu fui desafiada pela primeira vez em 2008 a ser uma missionária, eu respondi para a pessoa que me perguntou, eu falei, eu missionária? Eu não. Eu não. Nem casei ainda, estou terminando a faculdade, mas, na verdade, no fundo, eu sabia que o negócio era comigo. Eu não me arrependo nem um segundo da decisão que tomei e tomo todos os dias. Você quer saber que mundo é esse? Qual é o seu lugar no mundo? Pare para ver o tráfico de humanos.
Essa semana, né, André, nós tivemos a oportunidade de participar de um projeto. Até o pastor Vilmar foi lá, viu o pessoal gravando. E de 2016. Existem milhares de pessoas, eu não estou falando de tráfico de animais irracionais, que já é o cúmulo do cúmulo do cúmulo da maldade. Mas existem pessoas que são escravas. Enquanto a gente olha, às vezes, até novela que passa de um tempo, de uma escravidão. Em 2016, existem crianças, adolescentes, jovens, idosos, sendo escravos, aqui no Rio de Janeiro e ao redor do mundo. E Jesus Cristo já pagou o preço por cada uma dessas pessoas. Mas Ele quer usar os nossos braços, os nossos pés, a nossa voz, para que essas pessoas saibam que em Jesus Cristo elas podem ser libertas. E nós somos escravos do Senhor. E que coisa boa ter o Senhor como dono das nossas vidas. Viu, André? Jesus é o seu dono hoje. Pagou um preço por você. Sangue na cruz do Calvário. Um dia você teve um dono. Hoje o seu dono é Jesus Cristo. Que maravilhoso. Que coisa boa. Mas dono é dono, servo é servo. E a gente fica se comportando como filhos mimados, tendo altas crises existenciais, quando tudo já está na palavra do Senhor. Quando tudo já está na palavra do Senhor. O seu lugar no mundo, não importa em que posição social, em que profissão, qual a situação familiar, nada disso. É um lugar, antes de qualquer coisa, de soldado. Para isso, o Senhor nos dá a armadura de Deus. Pensa aí na armadura. Pensou aí na armadura? Nas partes que a armadura tem? Nós já estamos caminhando para o final. Pensou? Se veste aí de toda a armadura. Você acha que essa armadura dá para usar sentado aí? Dá para usar sentado aí, irmã? Não dá, né? Já pensou? Aí mesmo já não ia caber os três, né? Ia ter que ficar um, porque ia bater, ia machucar. Né? Dá para usar a armadura aí sentado? Dá. Por quê? A armadura que o Senhor nos dá é para ser usada onde? Lá fora. Na guerra. No mundo onde nós estamos. Não importa se como dentista, se como advogado, se como um pedreiro, um empreiteiro, um missionário, um pastor, um músico. Antes de qualquer coisa, você precisa estar revestido da armadura de Deus, porque você é um soldado da frente da batalha do Senhor. E no exército de Deus, diferente de outros exércitos, não há banco de reserva. Não há reserva no exército de Deus. Não há reserva. Enquanto a vida é tempo de frutificar. Isso eu digo também para os jovens que estão lá quase nos seus 99 anos e 11 meses. Enquanto é vida, é tempo de frutificar. Quantos testemunhos nós temos ouvido, né, de histórias que aconteceram no templo antigo? O próprio pastor já compartilhou muito com a gente. E a gente imagina que tem centenas e centenas de coisas que a gente nunca vai ter conhecimento que aconteceram ali naquele local. Mas, queridos, como é bom relembrar do que o Senhor fez nas nossas vidas no passado, o quanto éramos ativos quando jovens, adolescentes, o quanto que se fazia ou deixa de fazer. Mas a gente não pode ficar parado lá no passado. A gente tem que continuar frutificando. Porque aquele que não dá mais frutos é cortado. Porque o sal que perde o seu sabor, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Você, jovem, não deixe a vida te levar. Não deixe a vida te levar. Né? O seu lugar no mundo é na presença de Deus, é fazendo o que Ele quer para você. E saiba
que você, de repente, pode ser até uma pessoa de posses, de repente, você pode ser até um profissional bem-sucedido, ter uma linda e gigante família maravilhosa. Mas nada disso tem valor se você não estiver onde Deus quer que você esteja. Nada. Porque sequer aquele que não for capaz de deixar pai e mãe para segui-lo é digno do Senhor. Então, coloque tudo diante do Senhor. Pais, avós, entreguem verdadeiramente a vida dos seus filhos ao Senhor. Quantos jovens sofrem dentro das nossas igrejas porque entendem um chamado do Senhor, mas são barrados pela própria família. O ouro e a prata vai se corroer. Vai se corroer. Jesus vai voltar. Nós não podemos viver como se Jesus não fosse voltar. Porque Jesus vai voltar para buscar aqueles que são seus. A salvação é pela graça, mas chegará o dia que nós vamos mostrar as nossas mãos para o Senhor, os frutos que Ele nos deu a oportunidade de ter. Então, invista, entregue a sua vida para o Senhor. Soe, trabalhe, dê o seu melhor para o Senhor. Que o melhor dos seus dias seja para o Senhor. Que você fique incomodado de tal forma com a realidade que nós vivemos, de tal forma que quando você menos esperar, você já está abrindo a boca e falando de Jesus. Essa desculpa que a gente tem que pregar com a nossa vida não é mais do que a nossa obrigação, mas tem uma hora que a gente tem que abrir a nossa boca e dizer que a nossa vida é assim, porque Jesus Cristo um dia nos alcançou. Eu nunca usei drogas, mas eu estava exatamente na mesma lama de qualquer outra pessoa que tenha usado. E eu preciso falar disso. Eu preciso falar isso. Eu preciso falar isso. Por quê? Porque eu tenho um chamado especial? Não. Porque Jesus Cristo mandou. Se Ele mandou, se Ele é o dono das nossas vidas, se nós somos os seus escravos, a gente tem que fazer. E como é bom fazer. E como é bom servir ao Senhor. Como é bom ver uma vida sendo transformada pelo poder do Evangelho de Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã, ó Pai. Queremos te agradecer porque o nosso lugar no mundo é na Tua presença, é fazer na Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nesse momento, nós queremos te pedir que o Senhor venha abrir os nossos olhos para a realidade do mundo que vivemos, ó Pai. Nós sabemos, sim, Senhor, que o Senhor é o maior interessado, inclusive, que tenhamos uma vida bem-sucedida, uma família, um bom emprego. Nada disso é errado, nada disso é pecado, mas que tudo isso esteja debaixo da Tua vontade. Que onde estivermos, onde o Senhor nos colocarmos, inclusive na família que o Senhor nos permitiu nascer, que ali sejamos missionários, sejamos sacerdotes, sejamos Teus soldados. Senhor, tira de nós o coração de pedra e nos dá um coração igual ao Teu. Um coração, ó Pai, de chorar com os que estão chorando e de sorrir com os que se alegram, Senhor. Que o nosso lugar no mundo, ó Pai, seja levantando a Tua bandeira, seja pregando as Tuas boas novas de salvação, no mundo onde tantos estão sofrendo, onde tantos estão escravos de Satanás. Não permita, ó Pai, que deixemos a vida, ó Pai, ser levada dia após um outro, como se o Senhor um dia não fosse voltar. Como se fôssemos detentores de todo o poder, tendo a certeza que amanhã estaremos vivos. Não, Senhor, que todos os dias, que em todas as oportunidades, o Teu Espírito Santo nos leve, ó Pai, nos conduza a pregarmos a Tua palavra. Para isso nos capacita, nos enche com o Teu Espírito Santo. Esta é a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.